Amados irmãos e irmãs, nesta segunda noite do Tríduo, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, a liturgia nos propõe uma lembrança. Lembremos-nos que Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, Deus cria o homem bom. Deus cria o homem em santidade, e o homem escolhe o pecado. E depois do pecado, as coisas já não são tão boas no homem. Tudo fica confundido, tudo fica manchado. Embora o homem ainda seja capaz de Deus, tudo fica como que nublado e as coisas ficam confusas na cabeça do homem. Então, Deus, querendo enviar seu Filho para ensinar a lei do amor e assim salvar a humanidade, não quis fazê-lo de uma vez, porque nós não seríamos capazes de compreender. Deus quis ensinar primeiro os homens. Deus foi um professor e foi ensinando aos poucos. Como numa escola, ninguém aprende a fazer as contas mais elaboradas sem antes aprender a somar 2 mais 2. Assim Deus, para que a humanidade compreendesse a mensagem do seu Filho, começa a ensinar-nos aos poucos. E é isso que Ele faz com o seu povo. Com as leis de Moisés, Deus vai aos poucos ensinando o seu povo a rejeitar o pecado, a rejeitar o mal. Acontece que as leis de Moisés estavam escritas em tábuas de pedra, para que fossem seguidas. O povo de Deus escreveu a lei de Moisés? Não, Deus as escreveu. Mas o povo deveria inscrever essas leis no seu coração. Mas não o fez, porque também o coração do povo se transformou num coração de pedra. Não eram apenas as leis escritas em pedra, mas o coração do povo de Deus era um coração de pedra. Tanto é que Deus suscita o profeta Malaquias, e na boca de Malaquias nós ouvimos: tirarei de vosso peito o coração de pedra e porei no lugar um novo coração de carne. E nós vemos cumprida esta promessa de Deus hoje, em Jesus Cristo. O povo de Deus foi educado para abandonar o pecado e abraçar o amor. Mas o povo de Deus endureceu o coração. E com a promessa de Malaquias, em Jesus Cristo, Deus nos ensina de novo a termos um coração de carne. Um coração no qual Ele possa morar. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizer assim para os discípulos: vocês pensam que eu vim abolir a lei? Que eu vim dizer que tudo que meu Pai fez até agora não serve mais? Jesus não poderia fazer isso, porque Deus não se contradiz. Como Jesus poderia dizer que tudo que seu Pai fez não serve, se era um caminho para chegar até Ele? Então Jesus diz para os discípulos: olha, pelo contrário, eu vim dar pleno cumprimento, eu vim mostrar qual é a verdadeira lei. Talvez, não poucas vezes, a gente escute isso. Ah, mas Jesus pregou o amor. Ah, mas Jesus pregou a acolhida. Então eu posso tudo, porque Jesus pregava o amor. Está aqui a resposta de Jesus. Eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento à lei. O Senhor está ensinando hoje que sim, Ele veio para o amor, para a lei do amor, mas o amor é entendido como Ele o fez. Então Jesus não veio para abolir,
Jesus não veio para nos ensinar a não cumprir os mandamentos, pelo contrário, o Senhor veio dar novo sentido a isso tudo, para tirar do coração daquele povo e do nosso coração o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, capaz de cumprir os mandamentos por amor. Capaz de cumprir a lei de Deus por amor. Isso fez o Senhor. Essa é a proposta de Deus para nós. Por isso, o coração de Jesus é a plenitude de toda a lei e de toda a santidade. Por isso, no coração de Jesus estão as promessas de Deus para nós. Porque Ele veio cumprir o que desde o início Deus planejou, o que desde o início Deus quis. Acontece, irmãos, que às vezes eu e você, devotos do coração de Jesus, ou supostamente devotos do coração de Jesus, não entendemos isso. Rezamos todos os dias: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E quando Deus nos dá as situações da nossa vida para que nós exercitemos o coração segundo o coração de Jesus, nós reclamamos. Queremos um coração manso e humilde. Na primeira oportunidade de exercer a nossa humildade, nós queremos aparecer. Nós queremos brilhar. Na primeira oportunidade de exercer a nossa mansidão, nós perdemos a paciência. E diariamente pedimos ao Senhor que faça do nosso coração um coração semelhante ao dele. Acontece que o coração de Jesus era de carne, o nosso muitas vezes é de pedra. Porque nós ainda não entendemos o caminho do amor, porque nós ainda não entendemos o caminho do Senhor. O Senhor hoje nos convida a cumprirmos a lei de Deus, a não abandonarmos a lei de Deus, mas a cumprirmos por amor, com amor, capaz de acolher, de amar, de educar, de ensinar, de corrigir o outro, capaz de ser humilde, de aceitar ser acolhido, amado e corrigido. Por isso, no coração de Jesus, repito, estão a plenitude da lei e da santidade. Se nós queremos, se nós desejamos cumprir a lei de Deus com amor, é necessário olhar para o coração de Jesus e exercitar as virtudes que esse coração nos dá. Repito, diariamente pedimos essas virtudes e quando o Senhor nos dá a oportunidade de exercê-las, reclamamos e corremos. Se pedimos um coração igual ao de Jesus, olhemos bem, pois o coração do Senhor é chagado, machucado, ferido de amor. É esse o coração que nós pedimos para ter. Machucado, ferido por amor, de amor. A primeira leitura que nós ouvimos hoje nos conta que, sobre o Monte Carmelo, Elias, um dos maiores profetas, estava diante dos sacerdotes, os profetas de Baal. Baal era uma divindade pagã. Ou melhor, na cabeça do povo era uma divindade pagã. Baal não existe. E Elias então faz um desafio. Elias olha para aquele povo, o povo de Deus, e diz assim: vocês estão mancando com as duas pernas. Querem seguir ao Deus verdadeiro e a Baal. Servem a Baal que não existe e não servem ao Deus verdadeiro porque o fazem pela metade. Estão mancando com as duas pernas.
Então Elias, diante do povo, chama os sacerdotes de Baal e diz assim: vos faço um desafio, rezemos. E aquele a qual Deus atender é o Deus verdadeiro. E ouvimos a leitura contar em detalhes. Os sacerdotes de Baal rezaram, dançaram, cortaram, falaram, ofereceram sacrifício e nada aconteceu. Elias pediu e o sinal veio. E o povo aclamou que o único Deus era o Senhor de Israel. Irmãos, enquanto eu e vocês continuarmos tentando seguir a lei de Deus, enquanto eu e você continuarmos nos esforçando para seguir a lei de Deus sem amor, nós estamos mancando com as duas pernas. Acreditamos que seremos capazes de uma coisa que não somos. E por isso, não nos rendemos ao coração de Jesus. No fundo, quando nós tentamos seguir a lei de Deus pelas nossas próprias forças, nós estamos oferecendo culto a Baal, a nós mesmos, a um Deus que não existe e não é capaz de nos ajudar. Quando nós entendemos que nós somos pequenos e que pelas próprias forças sozinhos nós não conseguimos, e nós pedimos, olhando para aquele coração chagado, ferido, que nos auxilie, que transforme o nosso coração no seu coração, que nos ajude a ser como ele foi, aí sim saberemos cumprir os mandamentos de Deus, porque o Senhor fará arder o nosso coração como o dele de amor. Aí sim prestaremos verdadeiro culto ao coração de Jesus, ao nosso Deus. Que o Senhor hoje nos ajude a reconhecermos que somos pequenos, incapazes sozinhos. Nos ajude a pedirmos diariamente para termos um coração como o dele. E que assim, eu e você, juntos, alcancemos um coração capaz de amar e de cumprir os mandamentos de Deus e de cumprir as promessas de Deus, a fim de que um dia, no céu, também o nosso coração esteja batendo ao lado do coração do Senhor.